autorretrato de hoje você vai conhecer um pouco mais a trajetória política e as histórias de vida de um empresário da área de materiais de construção, casado, pai de 2 filhas e um filho e com um casal de netos. Ele é mineiro de Tapajipe, onde trabalhou na roça até os 18 anos. Desde 1985 está radicado em Araçatuba, cidade que o recebeu como filho e onde prosperou nos negócios e iniciou na política. Atualmente ocupa pela primeira vez uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O autorretrato de hoje recebe o deputado Dilador Borges, do PSDB. Muito obrigada pela presença, deputado. Um prazer enorme tê-lo aqui, até porque é uma carreira que começou tardiamente, né? O senhor trabalhou muito, estudou bastante, trabalhou novamente muito, até decidir virar político, né? Não, estou trabalhando. Boa tarde. Ainda continua trabalhando? Estou trabalhando. Não para nunca. Mas não para, gente. Não, a política não dá dinheiro, a política é um ofício de fé, né, deputado? E você se disponibilizar pelo coletivo, né? Enquanto o empresário, é claro que também tem uma visão coletiva, mas você trabalha em busca de lucro, de resultado. Porque, quer dizer, o empresário que não vai atrás do lucro, do resultado, ele está fadado a desaparecer. A política não, a política você vem atrás de resultado, de melhorar a sua qualidade de vida, da sua família e plantar para o futuro, para os seus netos, você acabou de falar, né, bisneto, enfim, você vê para o futuro. Né? Quem nos antecedeu na política, no passado, nunca imaginaria que a gente estivesse aqui hoje podendo falar para o mundo inteiro, se quisesse, né? Através da imagem, né? Do som. Né? Então, esse é o resultado da política, é uma coisa que eu acho que que nos envaidece muito e nos traz satisfação. É o primeiro cargo eletivo. É uma experiência nova, é claro que quando você entra, né, e eu não sei fazer o que a gente chama de meia boca, quando eu entro para decidir. Talvez seja essa uma grande marca minha no meu sucesso, eu quero dizer, da onde eu vim, né, que hoje eu me considero um homem de sucesso, pela família que eu tenho, pela família que eu pude criar. Você veio da roça, né, deputado? Você foi entrar na escola já com 12 anos. 12 anos, né? E aos 18 anos saí da roça, mas continuei trabalhando no serviço braçal, na cidade, num laticínio. Quer dizer, tem sido, a minha vida é marcada por lutas. Eu quis o destino aí em 2007 que eu entrasse na política. Em 2008 acabei me tornando candidato a prefeito em Araçatuba. Fiquei por 861 votos. Né? Se você dividir por 2 é 431, é 0,4 daquele resultado, mas recebi quase 43 mil votos. É muito pessoas voto. Que acreditou na minha história de vida. A única coisa que eu em toda a região, né? Em toda. Não, depois em 2010 eu vim para deputado estadual. Né? Fiquei também de suplente por praticamente 243 votos. Né? E hoje eu sou o primeiro suplente por 50. Então é uma sensação assim de prazer, mas ao mesmo tempo você fica imaginando, por que tão pouco, né? Hoje 50 votos. Mas é assim, é o processo democrático, a gente entende. Mas ao mesmo tempo eu sou grato, agradecido e feliz. Já pensou, eu tive próprios amigos, família minha, você não vai ter o mesmo tanto de voto que você teve para prefeito, para deputado. E eu tive quase 40 mil votos para deputado dentro de Araçatuba.
mais aí 23 mil votos da região. Da região. Ninguém me conhecia, né? Muita gente fala, mas de onde vem esse tal de dilador? Para começo, um nome diferente, difícil, né? O qual eu gosto, né? Porque se a hora que tiver que falar mal, você vai saber que sou eu. Dilador não tem outro. Também se falar bem, também sou só, não é um José. Espero que fale mais bem, viu? O senhor já chegou e já foi para algumas comissões, para algumas frentes parlamentares, como a frente das Santas Casas e hospitais filantrópicos, que é um assunto que hoje está na crista da onda, que afinal de contas os filantrópicos e as Santas Casas são responsáveis por boa parte do atendimento via SUS hoje, né? A Santa Casa tem uma história muito longa e bonita no nosso país, né? Onde era muito naquela época as irmãs, né? Na maioria que tinha essa administração, esse trabalho filantrópico, e a Santas Casas foi introduzido no Brasil através dos portugueses. Então, tem um trabalho fundamental. Para você ter uma ideia, a Santa Casa de Araçatuba, ela tem um caráter regional, né? E hoje é uma dificuldade muito grande, e isso tem me interessado. Eu não uso serviço de SUS, né? E na maioria das vezes eu vejo, às vezes, funcionário aí que às vezes eu pago alguns procedimentos para não ter que esperar, para não ver a pessoa sofrendo. Eu acho muito triste. Foi com esse princípio que eu já fui convidado a participar da Frente Parlamentar da Santa Casa, e estou fazendo parte com muito carinho, com muita determinação, porque a saúde hoje está doente. Nós precisamos cuidar com muita responsabilidade. Veja você, hoje nós estamos aí nas páginas de jornais discutindo a questão da importação de mão de obra de saúde. Está com brincadeira. Eu não consigo. Até outro dia, o ano passado, nós estávamos vendo aí o Ministério da Saúde falar que tinha muito, e o Ministro da Educação dizendo que tinha muitas faculdades, que está sobrando faculdade no país. Mas como que está faltando? Com tantos jovens que nós temos e tem que importar mão de obra na saúde, é inadmissível essa questão. Eu não consigo conviver com isso. E uma coisa mais grave que a gente está vendo o governo federal falar, não, nós vamos trazer esses médicos sem qualificação e vamos mandar para determinadas áreas, para o norte, nordeste. Não, todos são iguais perante a lei, porque lá não são pessoas, só está faltando daqui um pouco eles falar, não, lá para o norte, nordeste, em vez de mandar médico, nós vamos mandar veterinário. Só falta isso. É inadmissível, no meu conceito, esse tipo de colocação. Eu acho que é muito importante a produção, né, esse trabalho da terra, a produtividade, é onde a nossa existência vem. É um trabalho familiar até. Familiar. Então eu respeito muito. Meu pai, para você ter uma ideia, vai fazer 83 anos agora, dia 6 de julho. Meu pai é um pequeno produtor rural. Meu pai teve 40 dias de escola. Minha mãe, 3 meses de escola. Então, são pessoal do braçal, da família, da produção familiar mesmo, propriedade pequenininha. Mas lá ele deu conta de educar 7 filhos. Hoje não tem mais a gente não consegue mais. Melhorou a qualidade de vida nossa, tudo, mas hoje as pessoas, esses pequenos produtores, não conseguem educar mais suas famílias lá. Por quê? Não tem mais hoje tem a competitividade aumentou e o governo não acompanhou essas necessidades. Às vezes acho que dar um pedaço de terra para a família resolveu o problema dela. Não é assim. Muitos pequenos são engolidos pelos grandes também, né? E não é só isso. Você tem que dar condição de produtividade, de vida, né? Qualidade de vida, que ninguém mais quer ficar na roça. Quer vir para a cidade, seguro. Porque perder produção é muito fácil, né? Qualquer mudança de tempo brusca que não se espera, você pode perder uma produção inteirinha. Um investimento de um ano inteiro, né? Naquela época tinha seguro, era incentivado pelo Banco Brasil, tinha segurança. Hoje não, hoje as pessoas perderam a motivação. Até mesmo quem é filho da terra está deixando a lavoura, está deixando
o meio rural para ir para a cidade. Às vezes levam uma vida pior que a que ele tem na... O senhor chegou a não perder tempo, apresentou um projeto importante que muita gente deve estar figuinha pedindo para ser aprovado, que é o que altera a lei do IPVA, né? Em caso do veículo roubado, furtado, que sofreu estelionato, ou fruto de extorsão, apropriação indébita, porque é difícil, né, deputado? Não, é difícil. E outra, eu vejo isso como roubado. É uma responsabilidade do Estado, né, essas questões. Então eu vi aí uma necessidade de ampliar essa segurança do usuário, do contribuinte. Né? Então eu vi como uma necessidade e foi bem recebido pela população. Que é duro, né? Principalmente se você compra o carro, financia, aí você descobre que o carro foi adulterado. Foi adulterado, exatamente. Então, é uma questão, a gente tem que dar responsabilidade também para o Estado. Não é só o carro roubado, é o carro adulterado foi remarcado. Né? Então, essas questões a gente tem que... Eu vi que merecia uma atenção, como no caso do roubo, né, das outras questões também. Que a pessoa vai lá, financia, por exemplo, paga o carnê inteirinho e descobre que não pode passar para o nome dela por causa de um problema desse. E o Estado é responsabilidade do Estado, porque o controle é do Estado, né? Pois é. O controle é do Estado. Então a responsabilidade também tem que ser do Estado. O senhor já foi candidato à prefeitura de Araçatuba. O senhor tem vontade de ser prefeito? É algo que o senhor vislumbra um dia? Colocar o seu nome à disposição de novo? Cuidado, como a gente brinca, né? Que é bom cuidar do próprio quintal, né? Eu quero dizer a você o seguinte, eu estou na política por um chamamento de grupo, da sociedade. Eu nunca fui candidato de mim mesmo. Né? O que eu vejo é que Araçatuba precisa de uma representatividade política na nossa região. Para você ter uma ideia, compõe-se a 9ª região, que é a região de Araçatuba, a qual é sede, 42 municípios mais a sede, são 43 municípios. No pleito agora de 2012, tinha cadastrado no cartório eleitoral 574 mil eleitores. Elegeu na eleição de 2010 um deputado em Birigui, né? E eu fiquei de suplente. Então veja você, precisa reorganizar a região politicamente. Então eu sempre me ofereci, né, depois que eu aceitei esse desafio de ser prefeito, candidato a prefeito, né, eu me ofereci ao grupo político que gosta, que vislumbra essa mudança política como ferramenta. Como eu tenho falado sempre nas minhas falas, é o seguinte, eu sou um tijolinho. E ninguém edifica nada com um tijolo só. Precisamos ser milheiros. Então eu sou uma parte, quero ser uma parte dos milheiros para a gente poder construir alguma coisa. Então o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter maior representatividade. Eu pretendo me colocar à disposição de Araçatuba e toda a região, como deputado em 2014, no ano que vem. Se eleito for, precisamos ver qual que é a necessidade. Mas eu vejo uma necessidade de surgir novos nomes. Nesse momento, o senhor defende a renovação. A renovação. E fazer esse papel de porta-voz de uma região. Uma região, ampliando diminuindo essa distância do interior com o poder central, né, que é São Paulo. Diminuindo isso, buscando, né, as necessidades da nossa região e trazendo ao poder central, que é o governo, né, as nossas necessidades. Deputado, o senhor se filiou em 98 a um outro partido, PPS. Eu filiei em 98, mas naquele momento a gente tem Foi mais para colaborar, ajudar? Não, eu tenho um amigo desde 94, ele é deputado, hoje é deputado federal, né? E naquela época ele falou, você organiza com o teu grupo, você tem um grupo bom, empresário, pessoas, lideranças em Araçatuba, grandes lideranças em Araçatuba,
Organiza um partido e organizamos. Em 2000, coligamos com o PSDB, né? E oferecemos o candidato a vice. Mas não deu certo naquele momento e eu confesso a você que eu fiquei um pouco decepcionado com aquele mecanismo eleitoreiro, né? Aí eu acho que a maturidade política também, que eu não tinha ainda, a visão de necessidade de enfrentar as mudanças, né? Buscar essas mudanças, eu peguei e recuei. Eu renunciei o cargo de presidente, desfiliei e fiquei fora. Falei, não, eu nunca mais vou mexer com política. Uhum. Aí eu lembrei da minha mãe, viu? Minha mãe sempre você fala, nunca mais quero isso, mãe, e tal. Falei, menino, não guspa pra cima que se cai na cara, né? Eu falei, nunca mais. Voltei em 2007, né, como interventor no PSDB, e em 2008 virei candidato por força do companheirismo de um grupo político na cidade que queria uma renovação também. O senhor nasceu em Itapajipe. Onde é isso? Isso é Minas. Isso é no Triângulo Mineiro, quase no pontal do Triângulo Mineiro. É limítrofe de São Paulo. Itapajipe é limítrofe de Paulo de Faria. Fica na margem direita do Rio Grande. Fica a 135 quilômetros de São José do Rio Preto. Nós somos mais paulistas do que mineiros, praticamente. Entendi. E lá o senhor cresceu na roça? Na roça. Na roça mesmo? Na roça. Eu saí da roça, da enxada, vamos dizer assim, com 18 anos. E depois o senhor e os seus irmãos, todos? Todos. Meus irmãos, como eu sou mais velho de 7, quando, com 13 anos, meu pai já pôde comprar uma casinha lá na cidade, e aqueles que tinham condição, tinha idade de ir à escola, eu já fui ser chefe de família. Eu que cuidava dos meus irmãos menores. Entendi. Os seus irmãos só acabaram indo mais cedo para a escola. Mais cedo. Tá? Então, eu já vim. E aí fiquei mais 4 anos. Né? Qual a diferença do senhor para o seu irmão mais novo? Lá é uma escadinha, de 2 anos. Meu pai e minha mãe era bom de carro. Então tem 12 anos mais ou menos de diferença. Isso, o mais novo tem 12 anos. Então é um homem na ponta, um homem na outra ponta. E no meio as mulheres. As mulheres. Viu? Meu irmão, eu sou de 54, meu irmão é de 66. É exatamente 12 anos. Além de trabalhar, a roça tem um encanto, né, deputado? Tem a coisa do pé no chão, né, de ser moleque. Dava tempo? Olha, na minha época, eu confesso para você que não tinha. Era a solidão. Eu vivi um momento na minha infância, muita solidão. Era longe, no senhor não ia para a escola. Muito longe, era mata. Isso é. Era mata. Para você ter uma ideia, hoje, onde é a propriedade do meu pai, ele pega o celularzinho dele, põe uma antena lá, com meia hora, 40 minutos, tem um carro, sai da cidade, vai lá na porta da casinha dele para pegá-lo. Hoje? Ele tem carro, eu tenho o carrinho dele. Hoje, se for necessário isso, certo. É esse tempo. Naquela época, ele para nos levar para tomar a vacina, que na vacina, as doenças da época eram sarampo, catapora, cachumba, né? Eram outras doenças. Né? Levava de 6 a 7 horas em lombo de burro, de cavalo. Entendi, era muito solitário. Às vezes uma propriedade da outra era aí de 6, 8 quilômetros, e é mata, né? Criança não andava. Pai? Valdemar Ferreira Damasceno. E a sua mãe também pegava ali no Adelina batente? Pereira Borges. A minha mãe é esse lado, vamos dizer assim, da intelectualidade, né? Vem da minha mãe. Meu pai é mais a força, o leão para trabalhar. Meu pai não conhecia um homem para trabalhar mais do que meu pai. Ele amanhecia. A sua mãe já era aquela que pensava e conversava com vocês. Mudar de vida. Ela falava, filho, tem que mudar de vida, tem que estudar. Ela que pegava no pé para estudar. Quando eu terminei a 8ª série, que é o ginasial na minha época, né, eu tinha 22 anos. Então, quando eu cheguei com a minha mochila ali, na mochila naquela época não tinha, era o galo de briga mesmo, que a gente chamava assim, aí para ir trabalhar na propriedade com meu pai, ela me recebeu chorando. Falei, filho, não faça isso, você vê aqui a vida que nós levamos, não de necessidade, que meu pai sempre foi trabalhador, farturento, como diz o caipira, né? Tinha porco no chiqueiro, tinha as galinhas, mas é uma vida dura, leite, de muito trabalho, né? Mas muito trabalho.
né? Mas ela não queria aquela vida de roça, de muito sofrimento. Falava, vá embora e leve os seus irmãos. E eu resolvi, eu voltei, para você ter uma ideia, o maneiro de transporte que a gente tinha mais fácil de ir todo dia na fazenda era o famoso leiteiro, que é o caminhão que passava com um tambor, latão, todo dia recolhendo o leite. Hoje é mais fácil. Tem o tanquinho, né, para resfriar o leite. O caminhão passa cada 3, 4 dias e é caminhão-tanque, vai lá com a mangueira, suga aquilo lá, joga no tanque e leva embora. Na nossa época era latão. Todo dia você tem que pôr no giral, o caminhão passar e levar. E era carona de vocês? Era carona. Não tinha transporte público? E eu voltei com aquele apelo da minha mãe, eu voltei no mesmo caminhão. E aí o senhor ficou lá na cidade? Ou não? Imediatamente o senhor já saiu? Quando meu pai perdeu o seu pai, meu avô, aos 6 anos de idade, meu pai foi criado pela mão dos outros. Né? Minha avó sem expediente. Meu avô até deixou muita terra naquela época, mas que não valia nada naquela época. Né? Você vendia uma fazenda em troca de um porco gordo. Então, ele acabou com tudo. Meu pai foi criado para cá. E uma pessoa que ajudou, deu oportunidade, cuidou um pouco dele, que a gente tinha uma consideração, né, de avô, tinha um sobrinho, tem um sobrinho, que é médico em Rio Preto. Né, uma pessoa muito caridosa e tal. Aí pegou e foi lá, ele no sábado ia na Itapajipe consultar de graça lá, cuidar da população. E foi ele que recebeu o senhor em Rio Preto? Leva ele e arruma um serviço para ele. Chegando em Rio Preto, ele arrumou um serviço para mim no Cominde, que hoje é um banco quebrado, quebrou lá no plano cruzado, real, né, cruzado, no plano cruzado. E aí, no ano seguinte, eu conheci a minha mulher. Aí tal, comecei, apaixonei, falei, não dá para trabalhar ali, o banco não aceitaria muito casal. Dona Delmerce. Delmerce. O senhor está com ela até hoje? É hoje, graças a Deus. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito. Seu braço direito, braço esquerdo, coração, tudo, pulmão. Coração, paixão. Viu? Pulmão, alma. Então, ela, fazendo 2º ano de faculdade, minha sogra é diretora de escola, né? E aí acabei convencendo a sogra, no início ela não queria, não, coitada, mas eu entendi depois com o tempo, né? No primeiro momento, às vezes, te choca, mas claro. Não via muita perspectiva. Mas eles foram fundamental. Depois ela tudo aceitou, casei, deu 1 ano e meio, casei. Aí, no fim, a família da tua esposa acabou te incentivando também. Sempre. Vixe, a minha sogra... Né, no começo teve aquele certo preconceito. E a minha mulher ficou órfã de pai também aos 7 anos de idade. A minha sogra tinha 32 anos e a minha mulher é a mais velha também da família, de 4. Aí falou, não, vai precisar estudar, tal. Aí consegui arrumar um serviço, né, em 80, final de 80, arrumei um serviço, fui trabalhar no Grupo Votorantim. Bom, o Grupo Votorantim foi fundamental para o senhor chegar em Araçatuba. Foi. Já num cargo alto, tudo isso. Como outro. Mas dentro, quando eu fui para Araçatuba, eu estava terminando a faculdade de Direito. Né, e com incentivo do Grupo Votorantim, sabe, que sempre incentivou seus funcionários a estudar, para ele não tivesse essa oportunidade, me ajudaram, foi fundamental, foi uma grande escola. E o senhor foi com a família inteira? Já tinha os seus filhos? Ou meu já filho nasceu caçula, em Araçatuba? Não, meu filho caçula tinha 6 meses. Todos eles nasceram em São José do Rio Preto? Eu tinha 8 meses quando meu filho... A Luciana, a Fabiana e o Fábio. Então, hoje, da minha família, graças a Deus, aí, né, me acertei, aventurei montar minha primeira empresa. Porque aí quiseram transferir os senhores e falaram, não, agora eu não saio mais daqui. Sabe que as crianças naquele momento em escola, minha mulher era gerente no Banespa, né, ela é aposentada, trabalhou 26 anos. Então não dá mais para arriscar, vou ficar por aqui, tinha montado meu negócio. Você já tinha o seu pequeno negócio? Já. Bom, o senhor entendia do assunto de material de construção também? Do Grupo Votorantim. 15 anos, né? E nessa área mesmo, que o Grupo Votorantim é grande, tem outros negócios também, mas era bem nessa área. Nessa área. Eu trabalho especificamente cimento e cal e argamassa. Então, né? Pronto. Mas eu expandi depois para outras. Sem essas 3 coisas não se sobe nada. Não sobe. Nem uma muretinha. Não tem como. Não tem como. E aí os filhos, né, estudaram. Hoje, graças a Deus, eu tenho
né, satisfação. Meu filho morou, né, hoje é engenheiro na Mercedes, formado pela FEI, fala alemão, inglês fluentemente, morou 1 ano na Alemanha. Então eu tenho esse prazer, né, de ter dado para os meus filhos uma condição que o meu pai não teve para mim, mas meu pai não teve o que ele me deu também. Então pois a vida é uma evolução. É isso. E às vezes eu brinco com a minha filha, né, que é a Luciana. Às vezes ela fala, o pai, olha a Luísa, olha o Pedro, né? Aí eu falo, filho, não esquenta, a história se repete. A Luísa e o Pedro são os netos. É meus netos. O Pedro... O vô é bobão mesmo ou não? Não, eu gosto dos meus netos. Porque com filho a gente é... Mas eu adoro meus netos, mas eu sou um vô meio moda antiga. É? Na hora que tem que, às vezes, chamar a atenção, ser duro, É mesmo? Às vezes a gente... Mas eles gostam de mim mesmo assim. Não, porque mesmo vô bravo, não tem jeito. É menos bravo que pai, é menos bravo que mãe. Viu? Eu não sei, que eu tenho assim, às vezes, quando das minhas campanhas de prefeito, eu tenho assim uma carranca, né? Às vezes eu tô rindo ou eu tô com a cara fechada. Não tem muito meio termo. Acho que é a formação mesmo da face. Aí eu falo, mas você perguntava para o meu sobrinho, hoje já estão todos grandes. Aí ele fala, qual é o tio mais bravo que tem? O tio dilador. Mas qual o tio que você mais gosta? O tio dilador. É o bravo e o bonzinho ao mesmo tempo, então, né? Tem os dois lados. Não dá para entender muito. Essa questão que eu não tive vizinho na roça, nem nada, que saí com 18 anos, isso aí me prejudicou um pouco. Eu não jogo bola, e isso passei para o meu filho também, que ele nunca viu eu jogar, também não gosta de bola. Gostaria de ser um pé de valsa, não sou. Eu ando alguns ritmos. Dá para dançar um pouquinho. Eu não toca. Eu ainda brinco com a minha mulher, com a Delmerce. Falei, bem, se eu fosse bom, um pé de valsa, se fosse tocador, eu acho que talvez você não ia me aguentar, porque eu adoro música, né? Acho bonito a dança. O senhor gosta mesmo de música? Eu adoro. Você ouvia muito rádio ainda lá no... que é o grande instrumento, né, de comunicação. Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro rádio que entrou em casa, né, que meu pai comprou, era Pioneer. Hoje evoluiu, é Pioneer. Pois é, de Pioneer para Pioneer. Pioneer para Pioneer. Então, o primeiro rádio, eu lembro direitinho, o rádio amarelinho e tal. E lá... A gente ouvia, tinha os programas da rádio, Rádio Nacional, do Rio, Tupi, né? A Tupi do Rio tinha aqueles programas, Tonico Tinoco, eu sou muito ligado em música, eu gosto de todo tipo de música. Eu gosto ainda muito de música raiz, música Quer dizer, televisão já é uma coisa mais pra frente na vida do senhor. Veio bem depois, mas eu não sou fanático em televisão. E nenhuma outra questão também, filme. Eu não gostei, por quê? Depois de velho, com meu filho já, a minha sogra, com a percepção dela de pedagoga, falou, vamos levar esse menino para fazer uma análise lá na ABD. Aí trouxemos na ABD, descobrimos que ele é dislexo. Mas nessa consulta dele me pegaram. Aí eu fiz os testes lá, também sou dislexo, e aí eu descobri que às vezes se eu for escrever rápido, eu troco algumas letras, por F por V, P por B. Entendeu? Isso é bem comum, e inclusive. Eu também, na leitura também, eu tenho... Acaba trocando? Não é questão de trocar, por exemplo, se eu vou assistir naquela época muito filme legendado, né? Hoje não, hoje tem dublado. Claro. Mas era só legendado. Se eu presto atenção na ação, eu não vejo a legenda. Se eu vejo a legenda, eu não vejo a ação. Entendi. Então eu acabei não tendo muito hábito de filme, essas cinema. coisas. Eu gosto de noticiário. Agora do futebol o senhor gosta? Eu gosto. São Paulino? São Paulino. Não torce para nenhum time de Minas? Não, eu sou Atlético. É Atlético. Lá eu sou Galo. Bom, então por um lado o senhor pode ficar sorrindo, por outro lado carrancudo, os dois lados do deputado aí. Talvez seja isso, né? Nesse momento estão satisfeitos. Ou sorrir muito, ou sorrir pelo time mineiro e fecha a cara pelo time paulista. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, quem é o dilador? Não o deputado, o empresário, o cara que se fez. O dilador. O dilador é uma pessoa humana e ao mesmo tempo, às vezes, enérgico, né? Cobra,
tem uma autocrítica muito forte, às vezes atrapalha o andar dele. Sou muito família, adoro a minha família, entendeu? Sou de festa, adoro festa. O meu lazer é festa. Se tiver 3, 4 pessoas, já quero fazer uma festa. Churrascão. Churrascão. Né? Então, e gosto muito da vida, trabalho muito pela vida, sou grato a Deus, né, por ter chegado aqui, né, ter avançado em vários caminhos aí que ficaram, pessoas até mesmo da minha família que ficou para trás, e eu consegui sair. Estou aqui hoje, né, uma pessoa que veio lá do sertão das Minas Gerais, com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, que é representar a sociedade paulista dentro do maior parlamento da América Latina. Deputado, muitíssimo obrigada pela participação. Espero que você que esteja em casa tenha gostado dessa história que a gente contou hoje, do deputado Dilador Borges, do PSDB. E nós temos um encontro no próximo programa. Até lá.